Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus temos chegado ao final de mais uma lição de um trimestre, onde estaremos comentando a lição de número 13, onde está falando sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e sou professor de escola bíblica dominical há muitos anos. E aqui no meu canal nós temos comentado a lição de adulto e também a lição de jovens. Você que está chegando agora no canal, quero pedir a você que se inscreva para estar nos ajudando. Se você gostar do vídeo, também compartilhe e deixe o seu like, também ativando o sininho para receber as próximas notificações. E quero pedir a você também que, se possível, ficar até o final do vídeo para estar acompanhando conosco esse importante assunto, a última lição do trimestre, onde estudamos a igreja, o Império Babilônico, o Império do Mal. Neste assunto estaremos falando, neste tema agora, estaremos falando sobre a igreja como reino de Deus. Temos algumas informações importantes em relação a esse tema, igreja e reino de Deus, também sobre o nascimento de Cristo, através de Maria. Trarei também algumas indagações, questionamento de alguns eruditos, baseado em Isaías 7,14. Então, se você tiver curiosidade de estar sabendo mais um pouco, fique até o final para juntos estudarmos esse importante assunto. Então, a nossa lição é o mundo de Deus no mundo dos homens. Lição 13, a de adulto, 24 de setembro de 2023, o terceiro trimestre. O textório diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Verdade e prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então é importante ressaltar que, principalmente o livro de Mateus, é muito comum ele relacionar os acontecimentos da vida de Jesus às profecias do Velho Testamento. Ele é um dos que mais usa, esse termo, dizendo assim, como está escrito, como está na profecia. Então ele usa muito termos do Velho Testamento, para estar mostrando o cumprimento na vida de Jesus. Como nós sabemos, Mateus é um livro que escreve sobre um cunho messiânico, e então ele faz questão de mostrar essas profecias cumprindo na vinda de Jesus. E uma delas é Isaías 7,14, onde aparece o Emanuel, como Deus conosco. E Mateus fala que isso é o cumprimento, na Virgem Maria, gerando ali Jesus como nosso Emanuel, Deus conosco. Então vamos trabalhando um pouco mais aí. Introdução. Nesta lição veremos sobre a igreja como a expansão do reino de Deus aqui na terra, como reino espiritual em detrimento de uma promessa futura de um reino material, o milênio. Como súdito deste reino espiritual, precisamos obedecer às leis que o regem. Então nós temos aqui, o que nós vamos estar trabalhando aqui? Nós vamos ver sobre a igreja de Deus como a expansão do reino de Deus, como o reino de Deus aqui sendo representado através da igreja. E eu coloquei em detrimento de um reino material. No reino material, por quê? Porque além da igreja ser o reino de Deus, tem também uma promessa de um reino material aqui na terra, um reino também chamado reino messiânico, que é o reino do milênio, que vai ser logo após o arrebatamento da igreja, a tirada da igreja dessa terra, e será estabelecido este reino milenial. E como súdito espiritual, do reino espiritual, precisamos obedecer as regras. Nossa lição está falando muito sobre as regras que regem esse reino. Eu trouxe aqui os meus comentários, como eu gosto de dizer, não estou digitalizando a lição, mas sim trazendo aquele comentário dentro do texto. Então a gente consegue resumir um pouco mais, o texto. Nós temos aqui o reino de Deus no mundo, a encarnação de Cristo. A maior profecia sobre o nascimento de Jesus é a de Isaías 7,14. Em conjunto com a afirmação de João 1,14, onde afirma que o verbo se fez carne, podemos ver as duas naturezas de Jesus, ou seja, o Deus encarnado. Alguns eruditos tentam negar essa profecia, que essa profecia se refere a Cristo pelo fato de ser um sinal acás. Então é isso aqui que eu vou trabalhar um pouquinho. A primeira coisa que vamos observar aqui é que nessa profecia de Jesus, como o Emanuel, nós conseguimos perceber, se fazer uma junção deste texto de Mateus 1,23 e com Isaías 1,14 e João 1,14 também,
Isaías 7,14 e João 1,14, nós vamos perceber que nós vemos aqui as duas naturezas de Cristo, porque João ele fala, o verbo se fez carne, o Emanuel se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos a natureza divina e a natureza humana de Jesus, né? João mostra ele como um verbo que se fez carne e para se relacionar com o homem, né? E o que eu trouxe aqui é porque existe algumas dificuldades, existe uma dificuldade em alguns eruditos em aceitar a profecia de Isaías pelo fato de ser um sinal para o reacaso. Se você pegar ali o texto de Isaías 7,14, você vai ver que é um sinal, né? O profeta pergunta, pede um sinal, ele fala assim, não vou pedir um sinal, porque eu não quero tentar o Senhor Deus. Ele fala assim, mesmo assim o Senhor vos dará um sinal, mesmo que eles não pedem um sinal. E o sinal que dá ali para o reacaso é o Emanuel. Porém, nós vamos fazer uma exegese desse texto para entender o que está dizendo ali, né? Vamos então aqui mais um pouquinho. Então, a primeira dificuldade que se encontra no texto, que eles querem dizer que não é relacionada à Virgem Maria, a mãe de Jesus, é pelo fato que a palavra que aparece no hebraico lá é a palavra alamar, almahar, né? Almar, que significa mulher jovem, e não a mulher virgem, como no hebraico é beturá, né? É o argumento usado para negar a profecia como messiânica. Então a palavra que aparece lá é almar, né? Que significa mulher jovem, que em condição de casar, né? É o que diz lá a palavra que aparece no hebraico, né? E não a palavra beturá ou betulá, que é a palavra usada para virgem no hebraico. Mas Mateus, mesmo sabendo disso, ele pega esse texto e compara a Jesus Cristo. Por quê? Porque Mateus conseguiu entender, dentro da visão ali, uma profecia futurística, uma profecia messiânica, podemos dizer, uma profecia de dupla referência, porque existe um sinal para Acás, né, e existe um outro sinal ali que estaremos analisando mais à frente aqui, ó. Porém, ao observar o texto, percebe-se uma dupla profecia. A primeira é feita a Acás, que é o Emanuel, né, que é o menino que vai nascer, né? E a segunda é feita a casa de Davi. Então, o Emanuel, a profecia é para a casa de Davi. Para o rei Acás, parece que é a mesma coisa, mas estaremos analisando o texto. Se você pegar lá o versículo 16, fala este menino e não o Emanuel, provavelmente o filho de Isaías. O outro filho de Isaías é Marré, Shalá, Rashabás, rápido despojo, pressa segura, é o nome do menino. Você vai encontrar no capítulo 8, versículo 4, aonde esse menino, ele é um sinal para o rei Acás. Então presta atenção, o Emanuel é um sinal para a casa de Davi, né, para a casa de Judá. Este menino é o rei Acás. No versículo 16 de 7, do capítulo 7, fala este menino, só que este menino vai aparecer no capítulo 8, versículo 4, que é o filho do profeta Isaías. Ele casa com a profetisa, né? E ali ele gera um filho. E aí ele fala, antes que este menino saiba discernir entre o bem e o mal, né? O despojo de Israel de Judá será levado, né? De Israel será levado. A profecia era contra Israel no caso. Será levado, né? Que ele tinha feito aliança com a Síria. Então, se você pegar o texto lá, é interessante que aparece a palavra lá, este menino. Se fosse referência a Emanuel, seria esse menino, porque seria algo futuro ou lá no passado. Este é algo que está presente. É como se Isaías estivesse com o seu filho no braço e falando, este menino, antes que este menino saiba discernir entre o bem e o mal, o despojo será levado. Então pega o texto, você vai ver que só fala de duas crianças. De uma que vai nascer, que é o Emanuel, que é Jesus, e outra que é o filho de Isaías, que é o sinal para o rei Acás. O Emanuel é o sinal para Judá, para o estabelecimento do reino milenial, né? E o menino de Isaías, que tem esse nome aqui, Marré, Shalá, Rashabás, este menino é que é o sinal para o rei Acás, né? Que antes que ele saiba discernir entre o bem e o mal. Então a profecia, você tem que fazer uma junção do capítulo 7 de Isaías, a partir do 14, com o capítulo 8 de Isaías, no versículo 4, onde esse menino aparece, e ali continua aquela profecia do versículo 16. Alguns eruditos terminam negando que refere a Jesus, porque eles não conseguiram, né,
não consegue enxergar ali duas crianças, o Emanuel e este menino do profeta Isaías, do capítulo 8, versículo 4. Mas se você ler o texto, fazer uma exegese ali, você vai perceber que realmente o Emanuel está referindo a Cristo, por isso Mateus, com muita tranquilidade, consegue entender que é Jesus, porque ele fala do menino Emanuel, e não este menino. Este menino é algo que está perto de mim, é algo presente. Então não teria sentido Davi estar escrito este, se estivesse falando de Emanuel, seria então esse menino, né? Futuro ou passado, mas este fala de algo presente. Então só para entender por que alguém pode querer questionar, alguém pode ter lido alguma coisa relacionada a isso e querer fazer a pergunta, então está aí uma explicação mais tranquila. Mas se você tiver alguma dúvida relacionada ao assunto ou discordar também, tem toda a liberdade de estar nos perguntando nos comentários, né? E quem me conhece também até no privado a gente pode estar dando uma orientação. Mas é mais ou menos isso aí, só para ficar bem claro essa questão aí, né? Então, a mensagem principal, a mensagem do reino, a principal mensagem desse reino é o arrependimento, que do grego é metanoia, ou seja, mudança de pensamento, mudança de mente, abandonar o pecado e voltar-se para Cristo, através da expiação pelo sangue de Cristo. Esta deve ser a mensagem central da igreja do reino. Então, qual é a verdadeira mensagem? A mensagem central do reino é o Calvário, é o arrependimento, é a expiação de Cristo, né? É chamar as pessoas para reconhecer o seu pecado. Diferente do evangelho que temos visto por aí, né? É uma mudança de pensamento, uma mudança de mente, uma metanoia, né? Os valores do reino. Cristo destaca os valores que devem ser observados para fazermos parte do reino de Deus. Nos capítulos 5 a 7 de Mateus, temos também outros valores além desses nas cartas Paulina e nas universais. Para ser súdito desse reino, precisamos observar a carta magna, que nesse caso são as escrituras. Então, a Bíblia é a nossa manual de instrução. É nela que nós encontramos todas as direções, todas as diretrizes para fazer parte do reino de Deus, a partir da igreja. Então, é importante observar que esses valores que Jesus deixa no capítulo 5 a 7, eu fiz questão de ressaltar aqui, porque na nossa lição fala do sermão da montanha, sermão do monte, né? Ali as beatitudes, ali onde Jesus fala muita coisa do capítulo 5 ao 7 de Mateus, ele traz muita coisa relacionada a este reino. Mas eu fiz questão de ressaltar que nas epístolas paulinas, né, e também nas epístolas universais, que é as epístolas de João, de Pedro, Judas, né, e até mesmo nas pastorais, né, você vai encontrar também algumas outras diretrizes para este reino, né, para que este reino se estabeleça. Então é importante entender que, na verdade, nós podemos dizer que a Bíblia é a carta magna deste reino. Então, se eu quiser fazer parte do reino de Deus, eu preciso seguir a Bíblia, seguir a sua mensagem, né, do jeito que está lá para a gente acompanhar. Aí nós temos aqui a bênção de uma vida no mundo, as bênçãos de uma vida no reino. Como súdito do reino, somos libertos do pecado e passamos a ter direito à vida eterna com Cristo na sua volta. Enquanto neste mundo, fazendo parte do reino espiritual de Cristo, vivemos como o povo de Israel no deserto, mas com os olhos fixos em Canaã. Então essa é a nossa visão. A igreja precisa ter essa visão de que, ainda que moramos aqui, que vivemos aqui, nós temos que ter o nosso foco. O nosso foco é os céus, nosso foco é a eternidade, né? Aqui é uma vida passageira. Como a própria palavra de Deus diz aqui, a nossa vida é como o vapor de uma panela, né? Mas tem gente que está vivendo dentro da igreja, dizendo-se estar no reino, porém está vivendo como se este mundo fosse eterno, como se fosse viver para a eternidade aqui na terra, né? Parece que não espera o retorno de Jesus para buscar a igreja. Mas a igreja que se preze, a igreja que prega a palavra, ela não cria raiz aqui na terra. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa pátria é os céus. Assim como Abraão, que andava, né? A Bíblia diz lá em Hebreus que ele andava, mas ele esperava uma cidade cujo construtor e artífice é Deus, né? Então, ele tinha uma visão de mais além, né? Assim como a igreja. Então, a igreja no mundo, vivemos o mundo, estudamos, né, lições anteriores sobre a igreja do Deus vivo como organização e como organismo. Mas antes de organização, a igreja é um organismo, né? E ela tem que ser uma igreja que vive em função de ser triunfante para o reino de Deus, ainda que somos militantes nessa terra. Então, a igreja precisa ter esse foco, assim como o povo de Israel no deserto. Eles estavam ali, mas eles olhavam para a terra que emana leite e mel. A igreja precisa estar neste mundo. Quando eu falo igreja, não estou falando só o grupo eclesiástico, mas eu estou falando as pessoas individuais como templo do Senhor, precisa estar sempre focada
que a qualquer momento Jesus vai buscar a igreja. Esse é o foco da igreja. E Paulo diz a Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15, que se esperarmos de Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque, na verdade, nós esperamos morar um dia com o Senhor na eternidade, né? Então, esta é uma das bênçãos do reino de Deus. Outra coisa que nós herdamos, né? Adotados herdeiros de Cristo. O sentido de adoção nos diz sobre a graça que nos alcançou pelo direito de filho. Mas pela adoção recebemos a filiação e pela adoção passamos a ter direito à herança de filhos pela graça. Isso para que não haja glória em nós mesmos, mas para que possamos sempre ter em mente a graça de Deus em Cristo. Ou seja, para que a igreja não se glorie, né? O nosso texto da lição diz, para que a igreja não se glorie, não é mérito nenhum. Nós somos adotados. O que é adotado? É aquele filho que ele não tem direito sanguíneo, ele não tem hereditariedade dos pais. Né? Não tem DNA dos pais, nós não temos, em tese, não temos DNA de Cristo, mas ele nos adotou e nos deu direito de filhos e passamos então a ser morada dele. Então, para quê? Para que toda a glória seja dele e para ele, né? Nada para nós. Somos adotados e como filhos adotados herdamos o direito de ter de herança como filho legítimo, né? Então a gente precisa ter isso em mente para que nós entendamos que a nossa salvação não é por obras e nem por mérito algum, mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus em nossa vida. É isso que está dizendo o texto. Fomos adotados para termos direito à herança e agora somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo do reino de Deus, né? Os males de uma vida no mundo, a escravidão do pecado. O pecado escraviza a humanidade desde a queda. Ele nos leva a perder a nossa salvação, tirando a nossa visão com enganos e mentiras. O seu salário é muito alto. Enquanto em Cristo temos a vida, o pecado gera a morte. Romanos 6,23 diz, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É interessante que o dom de Deus é gratuito, mas a morte é um salário, é um pagamento pela obra mal feita, pela vida de pecado, né? A morte é um pagamento pelo pecado, né? Tanto no sentido de morte espiritual, quanto no sentido da própria morte física, porque o homem não foi criado para morrer, mas ele morreu, passou a morrer, né? Passou a não ter mais aquela eternidade que Deus tinha em mente ali no Éden. Então já vemos ali o salário do pecado, a morte física, e futuramente a morte espiritual, mas o dom de Deus é gratuito e é a vida eterna. Então a gente vê aí como que o pecado afetou a humanidade. O pecado se tornou na vida do homem um vício e tem escravizado o homem, né, a ponto de muitos até ficarem acomodados na zona de conforto com o pecado, como se o pecado não fosse mais tão prejudicial. Está tão caracterizado na vida do ser humano que muitos não percebem mais o nível de pecado que estão cometendo e até acham normal, né? Vemos uma sociedade em que esse conceito de coisa errada é muito relativo. Falamos sobre isso, relativismo, a teologia progressista, né? Vivemos em uma época em que é muito relativo. O que era pecado no passado, hoje não é pecado mais, depende da interpretação, depende da visão, isso é muito relativo. E esse relativo é que vai levar as pessoas para o inferno, porque a Bíblia ela não é relativa, ela é absoluta na sua doutrina, né? Ela é absoluta na sua doutrina. Então, o que era pecado no tempo de Adão vai ser pecado até a volta de Jesus. O Deus não muda, quem muda é os seres humanos, mas a Deus é imutável, né? E os seus conceitos morais continuam os mesmos desde Adão até o fim dos tempos. Deus nunca vai mudar os seus conceitos morais para o homem. Então precisamos entender isso, né? Alguém diz que a Bíblia tem que ser reescrita, tem que ser reinterpretada, porque ela foi escrita numa cultura diferente. Eu falei isso no vídeo anterior. Deus, quando inspirou aos escritores a escrever a Bíblia, Deus ele é onisciente. Então tudo que acontece hoje não é surpresa para Deus. Então Deus, quando escrevia lá, orientava lá os seus, né, inspirava lá através do Espírito Santo os escritores, Deus já sabia o que estaria acontecendo hoje e sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então nada surpreende Deus. Então a Bíblia ela não está ultrapassada, ela está exatamente do jeito que Deus quer que ela esteja. E quem tenta mudar vai prestar contas. O próprio Cristo falou, se alguém tirar ou acrescentar, Deus vai acrescentar das pragas, né, lá no Apocalipse, e também vai tirar da árvore da vida. Né? Então não deve se acrescentar nenhum tio e nem tirar o que está escrito na mensagem do Senhor. Né?
filhos da ira e a condenação eterna. Aqui é um outro antagônico, né, do outro comentário, quando falamos sobre filhos de Deus, herdeiros. Agora vamos falar sobre os filhos da ira. Este é um evangelho que muita gente não gosta de pregar, né? A Bíblia diz que os homens são por natureza filhos da ira, está lá em Efésios 2:3. Um contraste ao evangelho moderno, progressista e antropocêntrico. Em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Este é o versículo que a maioria das pessoas que quer defender o pecado, né, o liberalismo, eles querem usar este versículo. Não, Deus amou o mundo, Deus é amor, Deus é amor. Mas ele não lê o versículo 36. O versículo 36 diz assim, mas o versículo 36 do mesmo capítulo diz: quem não tem o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então parece um contraste sobre ele, a ira de Deus. Essa parte do versículo as pessoas não pregam. Por quê? Porque as pessoas querem pregar um Deus de amor, um Deus que não se ira. Mas aqui está bem claro que aquele que não obedece a sua palavra, a ira de Deus permanece sobre ele. Não é só dizer que aceita Cristo, mas viver no pecado. Jesus falou assim que vós me chamais Senhor, Senhor, mas o vosso coração está longe de mim. Não adianta eu ir para a igreja achando que Deus é só amor. A gente pega só nesse atributo de Deus, mas Deus é justiça também. E Deus também se ira. Está aqui bem claro, tanto em Efésios quanto em João 3,36, sobre esse Deus que ira contra o pecado, ele não aceita. Então, se a pessoa está cometendo pecado e está usando o amor de Deus como subterfúgio, ele não sabe que diante do pecado, debaixo do pecado, ele está debaixo da ira de Deus. Então, ele precisa se arrepender e mudar o seu comportamento, como diz lá, lemos mais atrás ali sobre a metanoia, né? A igreja e o reino de Deus. Segundo o teólogo George Lett, né? George Lett, ele mostra 5 aspectos do relacionamento entre a igreja e o reino de Deus. Então, eu trouxe aqui o comentário de 2 teólogos, só para a gente discutir um pouco, né? Porque esse teólogo, ele mostra 5 motivos pelo qual a igreja não é reino de Deus. Depois eu vou explicar sobre isso, por que ele diz isso. Primeiro, ele fala que a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus está próximo e não a igreja. Ele fala que quando você prega o reino de Deus, ele não fala que a igreja está próxima, mas o reino de Deus. A segunda coisa que ele fala, o reino cria a igreja. Quando as pessoas entram na igreja, elas se unem em comunhão humana, na comunhão humana com a igreja. Então foi o reino de Deus que criou a igreja. Quando a igreja, antes da igreja existir, o que ele está dizendo é que o reino de Deus já existia. Por isso que Jesus fala, o reino de Deus é vindo até vós, né? As igrejas a igreja é testemunha do reino. Será pregado o evangelho deste reino. Então a igreja é o porta-voz deste reino, né? Mas a quarta situação aqui, a igreja é instrumento do reino. É através da igreja que o Espírito Santo manifesta seu poder para curar, fazer maravilha e demonstrar a potência desse reino. Então a igreja é instrumento do reino. E a quinta coisa que ele fala aqui, quinto ponto aqui, a igreja é o guardião do reino. A igreja foi dada a chave do reino dos céus. Mateus 16, versículo 19. Né? E é o teólogo, corrigi, voltando aqui, o teólogo é aquele teólogo do Novo Testamento, né? Teologia do Novo Testamento, que você vai encontrar essa informação. Né? Outra informação que eu fiz questão de trazer aqui também é de um teólogo, né, William Gruden, Teologia Sistemática. Não devemos identificar o reino de Deus com a igreja, como na teologia católica. Eles falam que a igreja católica chega a afirmar que a igreja é o reino de Deus, ela não faz parte do reino de Deus. Nem vê o reino de Deus também como inteiramente futurista, algo distinto da igreja, da era da igreja, como na teologia dispensacionalista mais antiga. Ao contrário do católico, essa teologia já fala que a igreja não faz parte do reino de Deus, só fará parte quando encontrar com o Senhor nos ares e realmente se unir ao reino celeste. Então, enquanto uma prega que a igreja é reino de Deus, esse dispensacionalista antigo já prega que não é em momento algum. Em vez disso, devemos reconhecer que há uma relação próxima entre o reino de Deus e a igreja. À medida que a igreja proclama as boas novas do reino, pessoas virão para a igreja e começarão a experimentar as bênçãos do domínio de Deus em suas vidas. A teologia sistemática atual e exaustiva de William Gruden. Você vai encontrar lá essas informações. A nossa conclusão, os judeus aguardavam e aguardam o reino literal e material, mas Cristo mostra que esse reino é espiritual antes de literal, onde Cristo estará também reinando no milênio. Deus tem um outro projeto para a nação judaica no futuro. Já a igreja, o projeto é na eternidade. Por que eu fiz questão de mostrar isso aqui? Porque na lição, eles falam que Jesus, né, o comentarista fala que Jesus corrigiu a visão dos discípulos de que o reino
é espiritual. Porém, se tratando de nação, para Israel ainda continua sendo sim um reino material, porque existe uma profecia também de um reino material, que é o reino milenar, para a nação judaica. Agora, para aqueles que aceitam a Cristo, eles fazem parte da igreja, então para eles o reino é espiritual, né? Aí nós caímos naquela palavra que o apóstolo Paulo diz: não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há homem, não há mulher, tudo é igreja de Deus. Mas fora da igreja existe sim um reino literal que virá também para os judeus. Então por isso que não é só a igreja que é o reino de Deus, o milênio também é reino de Deus e será estabelecido aqui na terra. Por isso que o Queen Gruder, juntamente com o outro George Ladd, eles entendem que a igreja ela não é o reino de Deus como o catolicismo prega, como se ela fosse a única, né, tivesse a entrada dos céus, igual chegou até a usar muitas coisas da teologia católica que você lê lá, você vai ver que eles chegam a colocar como se eles fossem importante demais, que a igreja é gloriosa, né? A igreja é triunfante sim, mas a igreja na terra como organização não, porque a igreja é invisível aos olhos do homem, mas é visível aos olhos do Pai. Então nós aprendemos mais um pouco aí sobre a igreja como reino de Deus, e nós fazemos parte deste reino, somos pregadores deste reino e portadores da verdade deste reino. No mais, está aí mais uma lição. Chegamos ao final desse trimestre, estaremos começando uma boa lição aí falando sobre missões. Quero convidar você a continuar a estar assistindo, né, conosco, assistindo às aulas, está nos ajudando aí. E mais uma vez pedindo a você que ficou até o final, que se inscreva no canal, compartilhe se você gostou. Se você tiver alguma dúvida ou discordou de alguma coisa, tem toda a liberdade de estar falando nos comentários. Deixa também o seu like e ativa o sininho para receber as próximas notificações. No mais, que Deus possa abençoar a todos vocês e fique com Deus. E até a próxima lição, se Deus quiser.